Paulo Roberto Falcão vai assumir como técnico do Santos de forma interina depois da saída de Odair Hellmann. Vamos falar sobre isso. Peguei alguns números também do Falcão como treinador, só para a gente ilustrar aqui, e quero saber sua opinião. Se você gosta dessa decisão ou se você preferia que outro treinador de alguma categoria de base do Santos assumisse. O que você pensa? Me fala aqui nos comentários e qual treinador você gostaria que fechasse com o Santos para assumir a equipe até o final da temporada. Então me fala aqui nos comentários. Enquanto você vai comentando, mostro para vocês a matéria do Globoesporte.com que fala o seguinte: Paulo Roberto Falcão assume o Santos como técnico interino depois da saída de Odair Hellmann. Falcão já comanda o treinamento do Santos nesta sexta-feira, depois da folga de quinta, de olho no jogo contra o Flamengo, domingo, às 6h30 da tarde, na Vila Belmiro. Vale ressaltar que a punição do STJD, de forma provisória, pelo menos 30 dias, ou até o julgamento, é que o Santos atue sem torcida, tanto como mandante como visitante, tá certo? Então, só para reforçar isso. Matéria continua falando o seguinte: atual coordenador de futebol do Santos, Falcão tem uma longa carreira como treinador de futebol. O ex-jogador estreou na função em 1990, na seleção brasileira, e seu último trabalho foi no Internacional em 2016. No fim do ano passado, Falcão foi convencido pelo presidente Andrés Rueda a assumir um cargo novo em sua trajetória no futebol, apesar da vontade de seguir como treinador. O profissional virou uma espécie de chefe do departamento de futebol do Santos, sendo o meio de campo entre Odair e Rueda. Ou seja, quando o Santos conversou com o Falcão, a ideia dele era a mesma do Luxemburgo, por exemplo, ser treinador. O Falcão, o Santos conseguiu convencer, de ser o coordenador de esportes. O Luxemburgo, o Santos não conseguiu convencer, e aí hoje é o atual técnico do Corinthians. Continuando. Falcão trabalha no departamento de futebol para resolver questões do dia a dia e participa da busca por reforços, mas não é o principal responsável por negociações que ficam a cargo do presidente Andrés Rueda. Agora Falcão comanda o Santos, pelo menos na partida contra o Flamengo, domingo, enquanto a diretoria busca um novo técnico, tá certo? Então, a informação que foi dada, pelo Globoesporte.com, e tem aqui alguns números que o Twitter Santos Scouts, recomendo vocês seguirem, trouxe sobre alguns números do Falcão como treinador. No Internacional, em 2016, foram 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Pegou o time em 8º e deixou em 13º no Campeonato Brasileiro. Foi demitido em menos de um mês, 27 dias. No Sport, 2015 e 2016, 34 jogos, 17 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Pegou em 10º e deixou em 6º. Vice do Campeonato Pernambucano e semifinal da Champions League. Demitido por não fazer o clube evoluir, Foi a justificativa à época. Bahia, em 2012, 34 jogos, 10 vitórias, 10 empates, 14 derrotas. Demitido em 19º no Campeonato Brasileiro após uma goleada de 4-0. Eliminado na segunda fase da Sul-Americana, foi campeão baiano, eliminado nas quartas da Copa. Acho que é Copa do Brasil, imagina. O Inter em 2011, 19 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Foi campeão gaúcho, eliminado nas oitavas da Libertadores, demitido em 8º no Campeonato Brasileiro. Então esses são alguns números aqui que o Twitter Santos Scouts trouxe, sobre o Paulo Roberto Falcão. Como eu disse, não é para ser uma coisa definitiva, pelo menos por enquanto, Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a ideia da diretoria do Santos é que ele assuma para esse jogo contra o Flamengo, se tiver necessidade, para o próximo jogo do Santos, que será contra o Blumen, inclusive o jogo contra o Blumen será na quinta-feira, jogo da Sul-Americana, onde nem Santos e nem Blumen têm chances de se classificar, é o famoso jogo que não vale nada, e pode ser um jogo para testes, tanto para o novo treinador, caso o Santos tenha um, ou até mesmo para o Falcão. Pode colocar a molecada, jogadores
que não estão sendo tão utilizados, né? Enfim, pode ser um jogo aí para testes essa partida contra o Blooming. Depois o Santos enfrenta o Cuiabá fora de casa no dia 2/7, e aí a partir do dia 2/7 o Santos passa a jogar uma vez por semana, porque aí encerra a Sul-Americana, né, a fase de grupos, que o Santos já está eliminado, como eu disse, não está na Copa do Brasil, não está na Libertadores, e aí começa a jogar uma vez por semana. Vai pegar o Goiás. Esse jogo contra o Goiás deve voltar para Vila Belmiro, né? Seria na Arena Barueri, mas por conta da punição do STJD, sem torcida, não faz sentido o Santos jogar em Barueri para ninguém. Então joga contra o Goiás em casa, pega o São Paulo no Morumbi, fora de casa, depois pega o líder Botafogo, pega Fluminense, enfim, alguns dos jogos do Santos aí que o novo treinador do Santos vai ter pela frente, tá certo? Assim, eu acho que é discutível essa questão do Falcão assumir como treinador interino. Talvez outras opções, até mesmo dentro do clube, né? Outros jogadores, ou outros treinadores, perdão, do Sub-20, do Sub-17, sei lá. Poderia, né? Eu vi como uma atitude do presidente Andrés Rueda mais assim, querendo agradar o Falcão, sabe? Com medo que o Falcão pule do barco. E aí quer agradar ele, falou, tô, Falcão, fica aí como técnico interino, você, né, trabalha aí como treinador, fica feliz, continua no Santos, porque assim, as informações que foram passadas era que o Santos queria a continuidade do Falcão, né? Teve a demissão, a saída do Odair Helma, que foi em comum acordo, só que o Santos falou assim pro Falcão, olha, se você quiser ficar, nós te queremos aqui. Se você quiser sair por conta da saída do Odair Helma, fique à vontade. Então o Santos deixou livre aí essas possibilidades para Paulo Roberto Falcão. Outra coisa que é importante a gente contextualizar também. Nos últimos dias, o nome do Falcão vem sendo ligado a um possível interesse da CBF para que ele seja técnico interino, né, até o Ancelotti assumir em junho de 2024, ou até mesmo ter algum cargo diretivo na seleção brasileira. Então, isso foi noticiado nos últimos dias. Não sei até agora se mudou alguma coisa ou não, tá? Mas o fato é, o Santos segue procurando um treinador. Já comentamos aqui em live alguns nomes, né, que o Santos foi atrás, que foram oferecidos ao Santos. Treinador que falou que toparia treinar o Santos. Enfim, vou deixar aqui ao final desse vídeo, o card, né, com a live, para vocês acompanharem certinho, que tem mais informações, tá? Mais completas. Mas é isso. A estratégia do presidente Andrés Rueda é definir esse treinador o quanto antes, até porque a janela de transferência vai se abrir e o Santos, né, já quer ter tudo definido em relação a treinador e também possíveis reforços. Espero que sejam reforços mesmo para qualificar esse elenco, porque a gente precisa. Tá certo? Mas me fala aqui nos comentários se você gostou de Falcão como interino, se colocaria um Orlando Ribeiro, por exemplo, não sei, só sugerindo aqui um nome, ou algum outro técnico, né, da categoria de base do Santos, e qual treinador é o seu favorito para assumir o Santos. Me conta aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Estamos chegando a quase 46 mil inscritos. Então, conto com você para a gente crescer o canal destinado 100% ao Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.